Imagine só, você está lendo uma história emocionante quando de repente um personagem misterioso aparece do nada. É exatamente isso que acontece com Melquisedeque no livro de Gênesis. Ele emerge das sombras, envolto em mistério, nos deixando com mais perguntas do que respostas. Essa figura enigmática, cujo nome significa Rei da Justiça, surge durante um momento crucial na vida de Abraão. Abraão, o patriarca da fé, tinha acabado de retornar de uma batalha vitoriosa, resgatando seu sobrinho Ló do cativeiro. É então que Melquisedeque, o rei de Salém, entra na narrativa. Ele aparece diante de Abraão, oferecendo pão e vinho e lhe dá uma bênção. Esse encontro, por mais breve que pareça, carrega um profundo peso teológico que ecoa por toda a Bíblia. O que torna Melquisedeque tão cativante é sua aura de mistério. O relato bíblico oferece poucos detalhes sobre seu passado ou linhagem. Essa falta de informação, em vez de ser uma falha narrativa, parece deliberada, aumentando sua aura de outro mundo. Essa omissão intencional tem intrigado teólogos e estudiosos durante séculos, tornando Melquisedeque uma das figuras mais intrigantes do Antigo Testamento. Seu aparecimento repentino e desaparecimento, igualmente repentino da narrativa, aumentam sua persona enigmática. Ele é como uma estrela cadente, iluminando brevemente o céu noturno antes de desaparecer na escuridão, deixando uma impressão duradoura no observador. Melquisedeque não é apenas um personagem isolado, ele é o rei de Salém, uma cidade que muitos acreditam ser a antiga Jerusalém. Sua aparição com pão e vinho é vista por muitos como um precursor das práticas religiosas que viriam a ser centrais no judaísmo e no cristianismo. Além disso, Melquisedeque é mencionado novamente no Salmo 110 e na Carta aos Hebreus, onde é comparado a Jesus Cristo, reforçando sua importância teológica. Sua breve, mas impactante aparição continua a ser um tema de estudo e fascínio, um mistério que perdura através dos tempos. Um dos aspectos mais intrigantes de Melquisedeque é a falta de uma genealogia registrada. Ele aparece nas Escrituras de forma quase misteriosa, sem qualquer menção a seus pais ou descendentes. A Bíblia lista meticulosamente as linhagens de inúmeras figuras, enfatizando sua ancestralidade e herança. Cada nome, cada geração é cuidadosamente documentada, criando uma teia de conexões familiares que se estende por séculos. No entanto, quando se trata de Melquisedeque, há um silêncio ensurdecedor. Não há registros de seus antepassados, nem de seus descendentes. Ele surge na narrativa bíblica como uma figura enigmática e isolada. Hebreus capítulo 7, versículo 3, o descreve como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Esta descrição é única e sem paralelo em toda a Bíblia. Este versículo gerou debates e interpretações intermináveis. Teólogos e estudiosos têm se debruçado sobre essas palavras, tentando desvendar o mistério por trás dessa figura tão singular. Alguns estudiosos acreditam que isso aponta para a pré-existência de Melquisedeque, sugerindo que ele era uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Essa interpretação o coloca em um patamar divino, além da compreensão humana. Outros o interpretam metaforicamente, destacando sua natureza atemporal e eterna, existindo fora dos limites da história humana. Para esses estudiosos, Melquisedeque representa um conceito de eternidade e divindade que transcende o tempo e o espaço. Essa ausência de uma linhagem clara reforça a singularidade de Melquisedeque. Ele não é apenas um personagem histórico, mas um símbolo de algo maior e mais profundo. Ele está separado da ordem estabelecida, livre das marcas típicas da identidade humana. Sua existência parece desafiar as normas e expectativas da sociedade de sua época. Ele é um sacerdote, não por linhagem, mas pela própria essência do seu ser.
Sua autoridade não vem de uma herança terrena, mas de uma origem divina e eterna. Isso o diferencia como uma figura de extraordinária importância, apontando para um tipo diferente de sacerdócio, não herdado, mas divinamente ordenado. Ele é um sacerdote por direito próprio, escolhido por Deus. Essa falta de informação genealógica também serve para destacar a universalidade de seu sacerdócio. Ele não está limitado por fronteiras culturais ou étnicas. Ele não está preso às limitações de uma linhagem ou tribo específica. Sua missão e seu papel transcendem essas divisões, tornando-o uma figura de união e inclusão. Seu sacerdócio transcende as fronteiras humanas, tornando-o um sacerdote para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou herança. Ele é um símbolo de um sacerdócio universal, que acolhe a todos e exclui ninguém. O duplo papel de Melquisedeque como rei e sacerdote é outro aspecto fascinante de seu personagem. Ele é uma figura enigmática que aparece brevemente nas Escrituras, mas cuja influência ressoa profundamente. No mundo antigo, esses papéis eram geralmente separados, com reis e sacerdotes desempenhando funções distintas e muitas vezes conflitantes. Muitas vezes ocupados por facções rivais, esses papéis criavam uma dinâmica de poder complexa e, por vezes, tumultuada. Os reis detinham o poder secular, governando com autoridade sobre os assuntos civis e militares, enquanto os sacerdotes presidiam os assuntos religiosos, oferecendo orientação espiritual e conduzindo rituais sagrados. No entanto, Melquisedeque incorpora ambos, significando um equilíbrio harmonioso entre o espiritual e o temporal. Ele é uma figura que transcende as divisões tradicionais de poder. Como rei de Salém, que significa paz, Melquisedeque representa um governante justo e correto. Sua cidade é um símbolo de tranquilidade e harmonia. Ele não é um rei que lidera exércitos em batalha, mas aquele que personifica a paz e a justiça. Sua liderança é marcada pela sabedoria e pela busca de um bem maior. Isso ressoa com seu papel como sacerdote, sugerindo um reinado marcado pela devoção espiritual e bênção divina. Ele é um mediador entre o divino e o humano. Essa combinação única de papéis prenuncia o reinado e sacerdócio de Jesus Cristo. Melquisedeque é visto como uma figura profética que antecipa a vinda de Cristo. Assim como Melquisedeque incorpora a autoridade espiritual e temporal, Cristo é proclamado Rei dos Reis e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o cumprimento das promessas e profecias antigas. Esse paralelo ressalta a importância do encontro de Melquisedeque com Abraão, enquadrando-o como um prenúncio profético do ministério definitivo de Cristo. Este encontro é um momento crucial na narrativa bíblica. Além disso, o duplo papel de Melquisedeque sugere uma abordagem holística da liderança, que integra a orientação espiritual à governança mundana. Ele é um modelo de liderança que une o sagrado e o secular. Isso sugere um modelo de liderança onde a retidão e a justiça formam a base do poder, promovendo um governo que busca o bem-estar de todos. Um conceito que permanece relevante até hoje, inspirando líderes contemporâneos a buscar um equilíbrio entre autoridade e espiritualidade, justiça e paz. O encontro entre Melquisedeque e Abraão culmina em um ato significativo, a bênção. Melquisedeque abençoa Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Gênesis, capítulo 14, versículos 19 e 20. Essa bênção tem um peso enorme, pois vem de uma figura que incorpora a autoridade espiritual e terrena. Abraão, por sua vez, mostra seu respeito pelo sacerdócio de Melquisedeque, dando-lhe 1/10 dos despojos de sua vitória. Esse ato, conhecido como dízimo, reconhece a superioridade espiritual de Melquisedeque e reafirma a bênção divina que ele pronunciou sobre Abraão. Essa troca entre eles vai além de uma simples saudação. Significa
uma relação de aliança. Estabelece uma conexão espiritual que transcende seu breve encontro e ressoa ao longo da história bíblica. A bênção concedida a Abraão seria mais tarde transmitida através de sua linhagem, levando finalmente a nação de Israel e a vinda do Messias. O significado desta bênção está em sua fonte. Melquisedeque, como sacerdote do Deus Altíssimo, fala com autoridade divina. Suas palavras carregam o peso de um decreto divino, garantindo o cumprimento das bênçãos que ele pronuncia sobre Abraão. Ao observarmos a figura de Melquisedeque, somos inspirados a refletir sobre o propósito espiritual que ele representa. Uma união entre o humano e o divino, entre a autoridade espiritual e a responsabilidade terrena. Assim como Abraão foi abençoado por Melquisedeque, somos convidados a buscar uma conexão mais profunda com o sagrado em nossas vidas, equilibrando a fé com nossas ações. Que possamos nos inspirar na história desse sacerdote rei, para fortalecer nossa própria caminhada espiritual e encontrar em Deus uma fonte constante de sabedoria e orientação. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar explorando temas como este, considere se inscrever no canal Divinos Recados e deixe seu comentário abaixo sobre o que você mais aprendeu com a história de Melquisedeque, certo? Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo aqui nos Divinos Recados.